eu tenho alunos de todas as faixas que estão aqui, do sexto ao nono ano, eu dou aula. E é importante a gente ter em conta que a cultura é uma forma para nós, população preta, de resistência para todas as pessoas que querem lutar contra o racismo inclusivo, não só a população preta. Agora, uma coisa importante de destacar aqui para vocês é o seguinte: a gente não tem tempo de ficar, que a gente chama de identitarismo, de ficar falando só da gente mesmo. A gente tem que falar no coletivo, tem que falar para todos, para os nossos iguais e para aqueles que também querem entrar na luta contra o racismo. Porque é uma condição que a nossa sociedade nos impõe e que está relacionada ao racismo estrutural. O que é o racismo estrutural? É o racismo que impõe às pessoas simplesmente pela cor da pele uma condição social subalterna. Ou seja, as estatísticas demonstram que a maioria que estão nos presídios são negros, a maioria que estão nos manicômios são negros, a população negra não consegue ascender socialmente. O dia que dentro de uma universidade, quando eu fiz faculdade de arquitetura, minha sala tinha 3 negros numa turma de 60 alunos. Isso demonstra claramente uma desigualdade estrutural. Por quê? Porque se a gente tivesse uma justiça social nesse sentido, a maioria ali seria negro, porque a maioria da nossa população, mais de 50% da população brasileira, é constituída de afro-brasileiros. Entendeu? Então, esse racismo estrutural, ele ocorre, por exemplo, no caso da pandemia e a Covid. A primeira pessoa que pegou Covid dentro do Brasil foi uma empregada doméstica que a patroa chegou de uma viagem da Itália e ela pegou a doença da patroa e ela morreu, ela foi a óbito. Ela era uma pessoa que tinha que estar afastada, ela não era para estar trabalhando, porque ela estava na classe das pessoas que tinham maior risco de contaminação e de vir a óbito. E isso são outras coisas também que a gente tem que entender de racismo estrutural, que acontece, por exemplo, com aquele menino que estava no prédio, a patroa foi fazer unha, colocou o menino no elevador e o menino caiu no prédio e morreu. Essas coisas que ocorrem, isso é estrutural porque é uma empregada doméstica que desceu para levar o cachorro da patroa para passear, enquanto o filho ficou com a patroa. E a patroa sem paciência porque o menino queria descer. Papai colocou o menino no elevador. Ela não cuidou com a segurança da criança. A gente teve um episódio nos Estados Unidos daquele policial que enforcou o George Floyd até a morte, o policial branco. Aí a violência está partindo do Estado, entendeu? E a maioria da população que está encarcerada no nosso Brasil é a população preta. São meninos. Outra coisa relacionada ao racismo estrutural sério que vocês têm que ter em conta, que é uma realidade dura, mas que a gente tem que encarar para a gente continuar sendo resistente. É a escola. Estudar é a coisa mais importante que vocês podem fazer por vocês mesmos. E a escola tem uma realidade que é a seguinte: a garotada, principalmente os meninos, eles estão tendo que parar por questão de sobrevivência, ajudar a família, eles não conseguem levar adiante a escola. Então a gente está vivendo uma dura realidade que é não conclusão do ensino médio. E aí, por consequência, não chegar às universidades e por aí vai. Então, a gente participa do movimento cultural para a gente se constituir resistência contra essa realidade. Por quê? Nós somos resistência desde os tempos da escravidão. Então, quem falou para a gente que a gente aceitou passivamente a escravidão está totalmente enganado. O povo
até hoje, vem se organizando até hoje. É uma realidade que vai mudar amanhã, depois, talvez nem vocês vivam para isso. Talvez os netos de vocês vivam para ver uma mudança real, porque essa mudança, ela vem aos poucos, entendeu? Então nós tivemos aqui em Vassouras, por exemplo, um levante, que foi um dos maiores levantes que aconteceu no Império, que foi Manuel Congo, Mariana Criou, que montaram um levante para se fugir da Fazenda Maravilha. Vocês devem conhecer essa história, a escola deve ter passado. Então, foi uma forma de resistência. E a gente continua sendo resistência. Então a gente tem que continuar a luta, e essa luta começa. Aí eu vou falar para os meus iguais aqui, que são negros, o seguinte: o primeiro passo de vocês é se empoderarem. Lembra dessa palavra sempre: empoderamento. Vocês são capazes de mudar todo esse contexto a partir do momento que vocês se unirem e lutarem e reconhecerem os seus direitos perante essa sociedade. Porque ele não vem fácil. Ele não vem fácil porque as mulheres, por exemplo, as mulheres negras, quando elas engravidam e vão para os hospitais para serem atendidas, isso é estatística, recebem menos anestesia na hora do parto do que as mulheres brancas. Isso é pesquisa, isso é dado estatístico. A gente vive uma realidade absurda que a gente tem que estar combatendo de forma permanente. Então, eu não venho aqui para poder falar de coisa suave, não, porque a situação é trágica, é drástica. E, para amaciar isso, vou deixar aqui o João Vitor falar, o JP, e o Caio é rapper. O JP é produtor de audiovisual, e vou deixar ele falar com vocês para falar de uma outra coisa mais gostosa. Tá bom? Obrigada. Boa tarde. Primeiramente, antes de começar, eu quero agradecer todos os professores da escola, a diretoria da escola, todo mundo que faz parte para estar deixando a escola para vocês estudarem, merendeiras, a pessoal que limpa a escola sempre limpinha. Então, primeiramente, quero agradecer isso, porque os professores, para estarem aqui, eles enfrentam uma dificuldade tremenda para estarem no salário baixo. Muitas das vezes eles estão pegando mais matrículas para poder também ter um retorno salarial, porque a gente também precisa de dinheiro. Então, primeiramente, a gente precisa respeitar muito essas pessoas que estão aqui, esses professores que estão todos os dias aqui com vocês. Vocês precisam ouvir o que eles têm a dizer, respeitar eles, porque o trabalho que eles fazem é algo que, o professor da nossa sociedade não tem valor nenhum, totalmente desvalorizado, e o valor do professor é algo que a gente precisa reconhecer, e o trabalho que eles estão aqui faz com vocês todo dia, vocês precisam valorizar eles e respeitar o trabalho deles. Então, inicio assim, muito obrigado pela entrada, pela oportunidade. E sobre o que a Eliane falou, eu sou produtor audiovisual, a gente tem um selo, o nome é Sala do Tempo, eu sou rapper, também é rapper, criador de conteúdo, artista, e a gente faz vários trabalhos sociais dentro de comunidades. Estamos com um trabalho no centro da cidade, a Eliane esteve lá, falou lá, está registrado. E o trabalho que a gente traz é esse, sobre a gente poder estar trazendo essas conversas e em diversos âmbitos, né? Porque hoje a gente está falando que a gente traz sobre a consciência e a gente está falando isso o tempo todo, mas esse é o primeiro entendimento para a gente conseguir ultrapassar depois diversas barreiras, né? Então, para a gente que é preto, nesse primeiro sentido, a gente precisa se reconhecer primeiramente, entender quem a gente é, aonde que a gente está e como que a gente chegou aqui. Porque esse é o primeiro ponto para a fala da Eliane, se empoderar. Você precisa conhecer sua história. O povo que não conhece sua história é um pouco fraco, é um
um povo sem força, é um povo que não sabe para onde vai. Então é mais fácil de se manipular quando a gente não tem conhecimento de quem a gente é. Então, primeiramente é isso, essa questão do cabelo, uma criança de aceitar o cabelo, de fazer trança, de se amar em primeiro ponto, entende? Porque o tempo todo fala que a gente é feio, o nariz, nosso cabelo, boca, e não é isso é uma mentira, isso é uma falácia, entende? A gente tem cada um tem suas características e a gente precisa primeiro isso. E quando ela fala de identitarismo, é para a gente não se prender a essas coisas de identidade mesmo, entende? E sim conhecer quem a gente é, a nossa história, para a gente poder buscar melhoria dentro disso que a gente vive. Então, essa é a primeira questão. E aí, eu estou começando a ficar a gente estava trabalhando, estava fazendo um vídeo e falando sobre essa questão da autoestima, né? Porque acho que às vezes, hoje eu vou falar sobre a autoestima e sobre as questões, às vezes a galera acha até engraçado eu falar sobre algumas coisas, porque a pessoa acha que isso não parte da minha pessoa, que eu passei por esse processo. E aí, quando às vezes eu falo de autoestima, às vezes eu estou pensando com o cara que ele é padrão europeu mesmo, olho verde, louro, e o cara tem que dar autoestima pra mim. E aí eu achei engraçado isso, e depois eu fiquei rindo, eu falei, coloco eu, né? Falando de autoestima pra ele, assim. E a questão, eu acho que parte desse ponto de partida, sobre a questão da gente se conhecer antes da gente entrar nessa questão de estética. Porque estética é vazio. Muitas das vezes a gente vai para a estética. Pro lance do corpo, pro lance da barba, pro lance da sobrancelha, pro lance... Isso é importante. Isso é importante na hora de se olhar no espelho. Mas mais que isso, é importante saber quem você é. Quando você olha no espelho, você saber quem você é. O lugar de onde você veio, como você é tratado aqui, para você poder buscar armas, para você poder lidar e buscar um futuro melhor, não só para a gente, né? Acho que é um futuro melhor para todos. Quando eu entro na escola, eu estou aqui, quando eu estou lá na rua, e estou me manifestando culturalmente, com música, com fala, com qualquer forma de manifestação que seja, com câmera, com foto, a gente busca se manifestar para levar isso às outras pessoas, entendeu? Porque às vezes a mudança que eu estou buscando não vai ser nem eu que vou ver, nem vou ver isso. Só que eu estive aqui na escola e vocês ouviram e vocês daqui a pouco estão disputando o mercado de trabalho, vão ver a realidade. Às vezes a gente está aqui na escola e às vezes o professor fala, aconteceu comigo quando era da idade de vocês. E eu achava que era brincadeira, o cara falava comigo, cara, vocês vão enfrentar coisas. E a gente ria, brincava, estava ali, tinha pai, tinha mãe, por mais das dificuldades que a gente passa, não era essa responsabilidade toda ainda. Eu já trabalhava, o nosso canal falou de trabalhar cedo, comecei a trabalhar com 13 anos, mas minha mãe é uma pessoa muito dura e escola era, tipo assim, não podia parar com a escola. E aí o caso da evasão escolar que a Eliane falou, a gente tem a tendência a ir trabalhar e deixar de estudar. E a primeira coisa que a gente precisa para enfrentar o mercado de trabalho é educação, é estudar, para a gente sair desse lugar de subalternidade, que falam que é o lugar que a gente precisa ocupar. O tempo todo eles estão apontando o dedo para a gente, falando que é aquele lugar, você precisa estar lá, você precisa ser isso, você precisa ser aquilo. E não, você pode ser o que você quiser, só vai depender dos lugares que você precisa escolher para você estar. Quem se limita é a gente não pode se limitar, a gente é limitado. Qualquer um de vocês pode ser o que vocês quiserem ser, pode buscar o que vocês quiserem ser, depende só de vocês. Não deixa ninguém falar para vocês que vocês não podem. Isso não é meritocracia não existe. Meritocracia foi algo que eles inventaram para falarem de todas essas coisas que eles herdaram de escravidão, herdaram do sangue dos nossos ancestrais, para falar que eles merecem estar lá e não. Entende? Isso foi herdado, isso é mentira, carrão, motão, casa, isso não, isso é importante, só que antes da gente chegar lá, a
A gente precisa entender isso, porque é isso que vai fazer depois a gente ter os recursos para a gente ocupar os lugares que a gente precisa ocupar. E não é o local onde eles falam que você tem que estar. Vocês podem estar em qualquer lugar que vocês quiserem. Se vocês quiserem ser médicos, vocês conseguem ser médicos. A corrida vai ser diferente. A corrida vai ser outra. Vai ser outro enfrentamento. Mas vocês conseguem. Se falar que vocês querem ser advogados, vão ser advogados. A corrida vai ser diferente. Tem uma frase do Brau que ele fala. É 10 vezes mais. 10 vezes mais, entendeu? Você vai trabalhar, você vai ter que estudar, vai ter que desempenhar, vai ter que arrumar casa, vai ter que arrumar, vai ter que estudar de madrugada. Como é que foi, Eliana? Ela no chão, né, que você fazia para se formar arquiteta. Entende? Então, é diferente. Só que vocês podem estar nos lugares que vocês quiserem. Só que a luta é diferente. É 10 vezes mais, entendeu? 10 vezes mais. Não vou me estender, vou deixar o Caio aqui dar uma palavrinha. É isso. Era uma coisa meio, não precisa, essa parada não é assim, já foi, já acabou. Como nós falamos, a gente trabalha principalmente com rap, mas de modo geral com arte. O meu nome é Caio, mas o meu vulgo é Caim. E aí talvez a confusão por modo do Instagram possa ter sido porque tem um número e tal. Mas é isso, é Caim. E eu queria falar com vocês sobre essa questão do... Eu lembro que na temática, uma das coisas que me chamou muita atenção foi a questão do ser. E pensando no racismo como essa coisa estruturada e imposta na dinâmica da nossa vida aqui, a primeira coisa que ele invoca dos corpos negros é a questão do ser. A gente, antes da gente poder gritar o que a gente é, ou o que a gente quer ser, tem um monte de estereótipo que vai acompanhar os nossos passos. Então, a polícia já vai te enxergar de um jeito diferente, as pessoas na rua já vão te enxergar de um jeito diferente, sem você nem precisar fazer nada. Então, é muito importante que vocês tenham essa questão que o João falou sobre poder ser. Não é que vai ser uma coisa, um mar de rosas, vai ser uma coisa muito fácil, mas existem caminhos para a gente conseguir construir uma caminhada onde a gente pode ser aquilo que a gente almeja. O caminho da arte, ela geralmente é um caminho sem romantizar ou querer pintar como algo muito que a arte pode salvar e abrir portas. Ela pode sim, mas é trabalhoso também. E o rap, que é essa cultura preta talvez mais jovem que a gente tem produzido aqui no Brasil, ela tem vários exemplos, como não citou o Mano Brown e o Racionais mesmo. Eram pessoas que tinham muito pouco ou quase nenhuma perspectiva de ser alguma coisa, eles estão sempre contando a história deles, mas através do rap ali e da cultura hip hop, eles conseguiram revolucionar toda a existência deles para poder alimentar a gente também, enquanto pessoas pretas aqui nesse território, para a gente conseguir entender e perceber que sim, existem caminhos que a gente pode trilhar e que a gente pode construir as coisas. É muito importante a gente entender que essa construção vai ser sempre coletiva, não é uma coisa individual ali que a gente vai, vou resolver um passo de mágica e eu vou conseguir fazer acontecer. A gente vai precisar construir as coisas juntos, assim como a gente faz lá na pista de skate toda terça. A terça do rap é um movimento super coletivo, a gente não consegue fazer nada sozinho, está sempre tendo o problema do desafio, mas é justamente por a gente ter uma galera junto que a gente consegue fazer a parada fluir e acontecer. É muito importante também as pessoas entenderem que a discussão do racismo não é uma discussão somente das pessoas negras, porque é um problema coletivo da nossa sociedade, foi produzido lá no início pela Europa, pelas pessoas brancas. Então existe uma parcela de responsabilidade, de papel a ser feito aqui por todo mundo. A gente não pode esquecer que a história do Brasil não é só essa dualidade de pretos e brancos. Existe a questão da população que já habitava esse lugar aqui, que eram os povos indígenas, que também sofrem até hoje com racismo de diversas maneiras. E para cada corpo, para cada tipo de pessoa preta, falando da questão racial no recorte de nós negros, para cada tipo de pessoa vai existir um jeito de estereotipar essa pessoa diferente para colocar ela numa caixinha e limitar a existência dela e querer jogar a gente só para se contentar com ter um trampo para aquela empresa ou para aquela pessoa, que não deixa de ser digno, mas a gente tem que ter em mente que é muito importante sonhar também.
E não sonhar nesse lugar romantizado, tipo assim, vou ficar sonhando aqui, mas a geladeira está vazia, mas eu preciso estar comendo, preciso estar pagando as contas e tal. O sonho, ele alimenta a esperança da gente e faz a gente se movimentar na direção daquilo que a gente tem como objetivo. Se a gente fizer o exercício de refletir nas pessoas que viviam lá nas senzalas, que estavam no cativeiro, da onde essas pessoas conseguiam tirar força para se manter de pé e continuar a vida delas, para conseguir manter e fazer com que a gente estivesse aqui hoje. Porque existia uma limitação severa sobre a liberdade dessas pessoas, e mesmo assim elas continuaram resistindo. Não foi um processo pacífico onde todo mundo aceitou ser escravizado, ser mantido em cárcere, trabalhando para aquelas fazendas. Existiu muita resistência, existem várias histórias de resistência, e em cada estado do Brasil você tem uma dinâmica diferente até nessa resistência. E é justamente pensar que se às vezes uma daquelas pessoas que estava ali naquela condição de escravizado tivesse tomado alguma atitude, por exemplo, até de tirar a própria vida, por estar numa depressão profunda, centenas de pessoas não estariam aqui nesse momento. Eu talvez não estivesse aqui conversando com vocês. E é justamente honrar esse compromisso de, quando a gente fala sobre resistência, é honrar também o esforço, o sangue dessas pessoas que se mantiveram de pé. Muitas pessoas conseguiram ter a consciência, muitas vezes, de conquistar em diversas estratégias diferentes, mas conquistar uma carta de alforria, e aí, ao invés de libertar a si própria, era uma mãe que conseguia conquistar a liberdade do filho, porque eles entendiam que a criança tinha muito mais tempo de vida e poderia fazer muito mais coisa para aquele movimento coletivo. Então, manter a esperança e sonhar, e traçar objetivos e continuar de pé, não é que a gente não vai sofrer, que a gente não vai ter dias tristes, vai ter dias que a gente não vai querer nada com nada. Desde agora da escola até o trabalho, tem dia que a gente só não quer, a gente não está bem mesmo. Mas é importante ter essa clareza na mente, essa consciência de dar o passo que a gente consegue. Cada dia é único e naquele dia tentar dar o melhor da gente, entendendo como a gente está se sentindo, sim, mas sem desistir, sem abrir mão, sem ligar ali um modo de nada importa, porque sempre importa cada movimentação da gente. A gente nunca sabe como a gente vai impactar o outro também, a gente nunca sabe o que a gente pode fazer de melhor. E o rap ele traz muito essa questão de resistir através da arte, da cultura. E resgatando também os nossos antepassados, porque o surgimento do rap lá no comecinho sempre foi muito focado na própria musicalidade deles, em pegar o que eles chamam de sample, que era pegar música dos mais antigos, fazer recortes daquela música e transformar aqui em algo novo. E na nossa postura, na nossa atitude, nada mais é do que aprender com os que vieram antes, os mais velhos, os nossos antepassados, para a gente poder criar coisas novas e criar novos produtos. Existem coisas que a gente vai estar plantando agora, que a gente nem vai colher ou vai colher muito lá na frente. Existe uma diversidade de coisas que a gente pode estar alcançando. E essa discussão e essa abertura nesse momento aqui de escola, às vezes pode parecer algo pouco desinteressante, mas é um espaço muito importante para vocês conversarem até entre vocês. A gente não está aqui na posição de olhar para vocês e falar, a gente sabe mais ou tem uma sabedoria maior, não. A gente está numa condição de igualdade, e só que entende que é importante a gente vir trocar essa ideia aqui, até porque eu sou um homem negro com um tom de pele específico, então eu nunca vou saber, por exemplo, qual é a vivência de um outro cara negro com um outro tom de pele. Eu nunca vou saber qual é a diferença de vida de uma mulher preta, mas eu posso estar junto com esses meus iguais para a gente construir coletivamente, construir junto. E essa é a visão mais importante que a gente tem que ter, de desmantelar um pouco essa coisa do individualismo. A gente é muito empurrado a uma competição, principalmente pensando em mercado de trabalho, mas é um modelo até desde a escola para a gente, de individualizar e competir, e ter que ser melhor um que o outro. A gente tem as nossas disputas, vai ter, mas é importante para caramba a gente perceber também até onde isso vai, até onde isso tem que ir ou não, para a gente olhar para o próximo e entender a diferença dele também, entender que a gente não vai conseguir ter a questão de empatia, de saber exatamente como é estar na pele do outro. Eu acho que o exercício de empatia é justamente perceber que a vivência do outro é do outro,
assim como a minha é minha, e estar com a escuta aberta ali para essa pessoa, para a gente poder caminhar junto. Não vou me estender muito mais também. Eu gostei muito até da gente estar bem próximo aqui, não ser uma coisa super distante, para ficar parecendo mais ainda que é um papo vertical, onde eu estou despejando conhecimento aqui e desconsiderando a vivência de vocês, porque assim a gente consegue construir de uma maneira mais coletiva mesmo, nesse sentido do que eu já tenho falado. A questão de se fortalecer na autoestima é extremamente importante, mas a autoestima não é só a aparência física, isso também faz parte, porque no fim, quando a gente se fortalece por dentro, a gente consegue externar a nossa personalidade. E a gente consegue identificar o que a gente é, o que a gente está sendo e o que a gente quer ser. E através de cultura e de arte, a gente consegue alcançar perspectivas muito diferentes do que às vezes só na troca de ideia, ou só falando, refletindo sobre uma coisa. Às vezes um som que a gente vai fazer, uma poesia que a gente vai fazer, a gente consegue expressar algumas dores e algumas aspirações, até sonhos, que a gente não consegue verbalizar muito bem por conta da nossa vivência mesmo. Mas é isso. Eu quero agradecer muito por vocês estarem aqui, estarem atentos, estarem querendo fazer a parada acontecer também. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. E é isso. Muitíssimo obrigado. Aqui. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Como houve uma frase aí, em nome de vocês, que a gente pode estender um convite para o ano que vem? Pode? O que vocês acham? Vocês já são convidados para 2024, tá? Eu vou fazer uma dinâmica aqui com eles, porque é o seguinte, eu pedi aí várias perguntas, não foi isso? A gente está ali com uma caixa de perguntas que não dá para dizer que essa é boa ou essa não é boa, porque todas são ótimas. E aí, eu vou falar para os meninos aqui, posso chamar de meninos, né, Eliana? A gente tem algumas perguntas ali, e aí eles querem o rap, né? E aí vocês decidam, se vocês respondem 2 ou 3 perguntas ali, e depois a gente faz um rap, porque eles encerram às 17h40. E a gente tem um problema aqui de crianças que têm que chegar e sair. É hora que encerra a dele. Tem que ir embora, mas o convite já está feito, não está, Denise? Tá lá. A gente já falou que com certeza. Tá bom? Então eu deixo com vocês o microfone aqui, a pergunta está aqui. Vocês podem cada um responder uma. Tem algumas aqui, vocês peguem se tiver o nome do aluno, tudo bem. E aí depois a gente vai pro resto. O convite já está aberto. A Eliane vai responder a primeira. A primeira da Letíciane. O que são as cotas e por que isso existe nas faculdades? Então, gente, as cotas, elas são assim, uma oportunidade de fazer uma correção no abismo que existe na discrepância que a gente fala. É assim, com relação ao fato histórico da população negra, quando houve a libertação dos escravos foram libertos, mas não foi dado a eles uma terra, não foi dado trabalho, não foi dado nada. Essa população ficou perdida e foi ocupar as periferias, foi para as cidades atrás de trabalho, e é o que a gente tem um retrato até hoje das áreas periféricas, onde estão a maioria da população negra. Eu sou empregada, vivendo, morando mal, com uma péssima acesso à saúde. Então, com relação à educação, ao trabalho, as cotas elas foram criadas no sentido de fazer uma correção histórica dessa diferença. Mesmo porque, eu não sei se vocês sabem, na ocasião que os imigrantes vieram para o Brasil, os filhos dos fazendeiros recebiam cotas para poder estudar, recebiam ajuda do governo para estudar. Então, as cotas, ela tem esse objetivo, de fazer essa correção, porque a gente, na escalada para chegar às universidades, a gente tem mais dificuldades, pela condição social, inclusive, entendeu? As condições de estudar, entendeu? Então, por exemplo, o filho
vai estudar, ele vai fazer um pré-vestibular, ele vai para a escola particular. E a gente fica aqui ralando, tentando. Essa corrida que o JB estava falando é isso. Então, foi criada a lei de cotas para poder fazer uma espécie de compensação histórica nesse abismo que existe, nessa diferença e a dificuldade da população negra de alcançar as universidades ou cargos também em concursos públicos e poder ocupar. Vou responder a pergunta aqui da Emanuele, da turma 601. Porque se aborda mais a cultura do povo O estudo mais comum com o povo é com o povo branco do que com o povo negro. Aí essa questão cultural também e tal, né? A gente vai ter a questão de ter um estudo ou ter mais informações sobre a cultura branca, porque esse é um país que foi colonizado, ou seja, foi invadido pelos europeus. E a partir daí, toda a história que vai sendo contada é da perspectiva principalmente desse povo. Então a gente, tanto o povo que já estava aqui, que eram povos indígenas, como o povo que foi trazido para cá, que foram as etnias que eram vastas dentro do continente africano, do povo preto, ela vai ficando escanteada e vai sendo enxergada como uma coisa de segunda categoria. Tanto que vocês aí na escola, vocês vão perceber que quando vocês estudam história, vocês estudam muito mais focado e com muito mais detalhes a história do continente europeu e das culturas dos continentes europeus do que as culturas indígenas e africanas. Tanto que a gente precisou ter uma lei que tornasse obrigatório o ensino da cultura africana e indígena dentro das escolas. Esse esforço de necessidade de uma lei já revela para a gente como funcionava e como funciona o curso normal, entre aspas, da parada, que é como se fosse visto a cultura branca como se fosse a elite, a coisa certa, e a gente vai ver isso dentro da música também, onde você vai ter uma música que é a chamada de música clássica, sendo vista como uma música, isso daqui é a nata, é a coisa mais bela e melhor que tem, e aí o funk e o samba vão ser vistos como uma coisa marginalizada, de segunda categoria. O samba a gente já nasceu até com ele podendo ser feito, mas por muito tempo ele foi criminalizado e ele só era aceito quando dentro de casas, às vezes de governadores ou de pessoas importantes, eles contratavam uma pessoa para fazer o som. E aí só naquele momento a pessoa tinha um espaço para fazer o samba e tal, mas se ela era vista na rua com um pandeiro ou com algo do tipo, ele era pego, ele era preso e era tratado como bandido por simplesmente estar manifestando aquela cultura. A capoeira também, por muito tempo, foi criminalizada. E ela é uma manifestação cultural do nosso povo. É dança, é música, é um jogo também, mas por muito tempo ela foi tratada como crime e quem era pego até determinada data fazendo aquilo era tratado como bandido. A gente vai ter essa coisa sendo passada como herança pra gente desde sempre. E aí, por exemplo, quando você tinha essa questão das crianças surgindo, as gerações novas surgindo, a geração que educava, essa geração já passava para eles até como uma maneira de defesa. Então, se a capoeira é vista como crime e a pessoa que praticar capoeira vai ser presa, eu vou falar para o meu filho que é melhor ele não fazer aquilo, porque senão ele vai ter dificuldade de viver em segurança, porque senão ele vai sofrer violência policial, pode ser preso. Então, a questão da cultura preta ser tratada como uma subcultura ou ser falado menos do que a cultura branca é por essa questão histórica que é passando de geração em geração. A gente, graças a Deus, tem conseguido ir caminhando, são passos pequenos, mas são passos super importantes. O próprio rap, a qual eu estou mais inserido, ele já foi também tratado desse jeito, como se não fosse nenhuma música, e agora, hoje em dia, a gente vê tendo muito mais aceitação, muito mais gente se vendo no lugar de, eu quero ser aquilo ali também, eu quero fazer um som também, eu quero fazer o trap, o rap e tal. E é por conta dessa construção histórica e cultural mesmo. Cabe a nós também, surgindo como nova geração, e desmistificando essas coisas e batalhando. Pode parecer chato quando a gente fala sobre ter atenção à política, mas é através da política também que a gente consegue fazer essas transformações, porque para algo ser tratado como legal ou ilegal e
Isso está totalmente ligado com a política e é prestando atenção em quem a gente vai votar, mas é prestando atenção também em como a gente se posiciona no dia a dia, como a gente conversa com as pessoas, como a gente comunica e ter esse senso crítico de observar. Se alguém está falando que determinada manifestação cultural é menos importante que a outra, se questionar do porquê, porque não existe essa visão vertical onde uma cultura é superior à outra. Existe a diversidade. Isso é diferente daquilo, mas não quer dizer que é mais importante ou menos importante. É possível que tudo coexista dentro de qualquer sociedade, só que isso vai depender do pensamento coletivo de todos nós. Prefeito do Xará, João Vitor, 761. 706. E a que eu peguei bate muito com o que ele e o pai falou. Você já teve vergonha de assumir sobre o racismo? E isso está interligado nas cotas e está interligado na cultura que o Caio falou, entende? Porque a estrutura, ela trabalha como uma forma de desagregar. Ela te tira tudo seu, tudo que te vai fazer você reconhecer como uma pessoa preta, ele te rouba. Porque você precisa ser visto, igual como eles falavam, como nada. Você não é nada. Entende? Você não tem alma. Era isso que ela falava para os escravos, que não tinha alma. Então ele precisa desagregar tudo de você para poder ter o controle sobre você. Então a vergonha de ser uma pessoa preta, de assumir suas culturas, suas raízes, suas características, é a obra da própria estrutura, entende? Então, você assumir que teve vergonha, não foi você, foi a própria estrutura que te faz sentir vergonha do seu nariz, do seu cabelo. Quem falou que o seu cabelo é feio? Quem falou que o seu cabelo é ruim? Quem falou que a sua boca é feia? Quem que falou? Vocês sabem o que falaram para vocês? Entende? A estrutura fala isso pra gente, entende? Não foi a gente que falou, não foi. A estrutura está o tempo todo trabalhando para que você se envergonhe, para te descaracterizar, entende? Para vocês não entenderem quem vocês são, para vocês não chegar até o poder de vocês. Foi o lance que eu falei no começo. Um pouco sem conhecimento é um pouco sem força. Então eu preciso te desagregar para você não se reconhecer, não saber quem você é, não saber do seu valor, não saber da sua força. Porque se você sabe da sua força, se você sabe do seu valor, você não vai aceitar a imposição que eu estou impondo a você. Você vai negar isso. Então tem uma grande diferença do escravo e do escravizado. O escravizado é o que reconhece a sua força, o que reconhece o seu poder. Ele não aceita. Eles vão tentar prender, vão tentar te colocar numa jaula, igual a polícia faz, vão tentar te prender de qualquer jeito, mas ele não aceita. Diferente do escravo, e ele já aceitou, que está dentro do que o Caio falou. Não vamos lutar, não vamos reconhecer a nossa cultura, isso é prejudicial para a gente. Isso não, mas isso foi o que implantaram. E é isso, eles querem a gente subserviente, querem a gente obedecendo, querem a gente obediente ao que a estrutura pede. Então, se você já teve vergonha de sofrer racismo, foi porque a estrutura ditou isso para você e fez você se envergonhar e acreditar nisso. Porque quando a gente se reconhecer e tomar de volta o nosso poder, tomar de volta a nossa força, isso daqui não é nada.
Então, galera, o nome desse som é Icacá. Ele fala bastante sobre tudo isso que a gente estava conversando aqui. É o Mano JDG que produziu esse som, beat dele, letra minha, e é isso. Icacá. Som. Sobre as pessoas que estão na rua, a gente questiona bastante sobre as escolhas que os filhos fazem, a maneira que os pais muitas vezes não conseguem apoiar, também por conta de tudo que eles sofreram. Se vocês forem procurar, vocês vão encontrar nas nossas redes esse último trampo, que é um Espelho Quebrado. É um álbum com bastante poesia, com música também, e é isso. Obrigadão pela atenção, e é nóis. Aqui, fala aí. Fala que eu vou tentar trazer o pensamento. Isso, mas tem parte. Já vai dar 40 já.